Não tenha medo daquilo que está por vir. Eu até diria para você profeticamente: tudo que você tiver construído para o Senhor, deixa uma janela aberta. Faça o que Noé fez na arca, abra uma janela para o futuro. Eu estou aqui dentro, mas meu lugar não é aqui. Eu estou vivendo esse momento agora, mas isso não é só isso. Tem uma janela aberta. A hora que essas águas baixarem, eu vou sair daqui. O meu maior trabalho não é construir a arca, é reconstruir o mundo. O meu maior trabalho não é construir a arca, é reconstruir o mundo. Essas águas vão baixar, eu vou sair daqui de dentro. Eu não estou lá ainda, mas já estou vendo. Eu já estou vendo. Abra uma janela para aquilo que você está fazendo e vivendo no Senhor. Daniel estava em Babilônia com a janela aberta para Jerusalém. Daniel estava em Babilônia. Aqui eles podem me ter como escravo, mas ali eu sou profeta. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nesta mensagem impactante, o apóstolo Luiz Hermínio nos leva a refletir sobre o nosso verdadeiro propósito. Mais do que construir um refúgio espiritual, somos chamados para ser um agente de transformação no mundo. Assista até o final e compartilhe essa mensagem poderosa. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Vamos à mensagem? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Que o Senhor nos guarde de Laodique nesses dias. Tempo de um leigo falar, sem ter o que dizer. Amém. Eu creio que para falar de algo, irmãos, nosso coração precisa estar cheio daquilo, não precisa? Para você falar de algo, para você convencer, quem convence é o Espírito, por isso você precisa estar cheio do Espírito. Não é? Para mim falar de algo, eu preciso estar cheio daquilo. O meu problema é que às vezes, eu estou falando do meu problema, talvez não seja o seu, mas o meu problema é que eu fico comparando o que Deus fez com aquilo que Ele está por fazer. E às vezes eu me baseio naquilo que Deus já fez, e eu acho que Ele vai fazer do mesmo jeito. E Ele diz: não, Luiz, não é assim, eu faço nova todas as coisas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Tem uma palavra que a gente fala muito na igreja, que é ser unânime. Unânime. A palavra unânime, ela vem da palavra umatumadon, que quer dizer forçados pela mesma paixão. Para mim ser unânime com você, eu tenho que estar forçado na mesma paixão. Você me forçando e eu forçando você. Você empurrando e eu te empurrando. Sabe, a gente, como disse o pastor Juscelio aqui, eu te desafiando e você me desafiando. Eu gosto de gente que me desafia, irmão. Gente que me desafia. Amém? Essa é a obra de Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, ou seja, meio-dia. Levantou-se os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguirei então avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado e tomou uma novilha tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada de leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda.
Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Mentirosinha, né, Sara? E ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito. Glória a Deus. Nesses dias eu não estou conseguindo falar de outra coisa, irmãos, sobre coisas que o Senhor está removendo e coisas que o Senhor está fazendo, trazendo luz para nascer. Esse é o objetivo do culto. O objetivo do culto, como disse o pastor Juscelio aqui, o culto é para o Senhor. A gente faz o culto de homens, culto de mulheres, culto de jovens, mas o culto é do Senhor. A gente faz para ter um público seleto, mas o culto é para o Senhor. E se nós não entendermos o culto, né, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo está falando da ceia, e ele diz: sabe que vocês, ele está dizendo para os coríntios, ele está dizendo assim: vocês se reúnem para pior e não para melhor. Ou seja, vocês se reúnem para pior porque vocês não estão discernindo esse momento. E se nós não entendermos o culto, parece que não faz sentido para nós. E culto bom para nós é aquele que a gente chora ou que a gente ri. Culto bom para nós, alguém lá em Itajaí sempre diz isso: rapaz, o culto hoje estava bom, caí 3 vezes na unção. Aí você pergunta: o que é que o pastor estava pregando? O que é que ele estava pregando? Peraí, deixa eu me lembrar. Eu não lembro. Então esse culto é para pior, ela não é só para melhor. Porque o objetivo do culto, o objetivo da profecia é trazer entendimento e não confusão. O objetivo da profecia é trazer destino. Por isso, irmãos, a gente diz: agora vamos entrar no momento da palavra, o melhor momento. A palavra não é que seja o melhor momento, mas é um momento que Deus está instruindo a gente. Deus está dizendo assim: Luiz Hermínio, tem coisa da tua vida que eu vou tirar hoje, mas tem coisas que você não conhece, que você vai receber da minha palavra. Tem revelações que vão nascer na sua vida hoje, mas tem excessos que eu vou precisar tirar de você, para você poder viver o novo. Então, irmãos, você vai ver nesse tempo muitas pessoas que têm palavras para esse tempo, músicas para esse tempo, mas não têm um coração para esse tempo. Nós precisamos de um coração. Eu não falei decoração, eu falei coração. Porque não adianta também ter decoração, mostrar uma coisa que não tem. Mostrar a figueira, mostrar uma folha quando ela não tem fruto. Então não mostra a folha, espera o tempo do fruto. Amém, irmãos? Vamos esperar o tempo do fruto. É claro, a gente dá sempre uma arrumadinha, e tem que arrumar mesmo. Beleza é importante, aparência é importante. É ou não é? Aparência é importante, claro que é importante. Mas eu preciso entender que ela não substitui a essência. Ela não substitui a essência. Hoje nós vimos muitos homens que querem mostrar, mas não para decorar, mas para deixar um modelo. Olha, o modelo é assim. Então quando você olha o pastor José dizendo assim: passa ali na livraria, vai ver o modelo. Eu já fui ali e copiei umas 3 coisas. Por quê? Porque
quando tem gente que faz para mostrar, e quando você faz para mostrar, você quer exibir. Mas tem gente que mostra o que faz. Há uma diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que você faz. Quem faz para mostrar não se preocupa com os fundamentos, com as essências, só faz para exibir. Mas quem mostra o que faz quer deixar um modelo. Eu estou fazendo isso, eu vou mostrar para deixar um modelo estabelecido, para deixar um modelo para que as pessoas possam ver em mim uma bênção, né? Então é um sentimento correto, é uma atitude correta. Então nós precisamos ter essa capacidade de ver coisas boas no meio de coisas ruins, como nós temos de ver coisas ruins no meio de coisas boas. Às vezes você está conversando com alguém, está falando de alguém, fulano, viu que benção o ministério dele, viu a igreja dele como está crescendo, você viu? Aí a pessoa diz, mas a gente tem uma facilidade de ver o ruim no meio do bom, mas a gente tem uma dificuldade de ver o bom no meio do ruim. E Deus, Ele tem uma graça de ver o bom no meio do ruim, porque Deus celebra a gente na semente. Deus te chamou, você não tinha dado fruto. Deus me chamou, eu estava cheirando cocaína. Ele me celebrou na semente. E o Senhor espera que a gente também celebre pessoas na semente. Isso para mim é ter olhos proféticos, é trazer à existência aquilo que ainda não existe, é ver as pessoas na sua essência, não no seu comportamento. O que você é agora não define quem você foi feito para ser. O que você é agora não define o que você foi feito para ser. Viver pela fé é ter essa consciência de futuro. Viver pela fé é ter a consciência de quem governará o futuro. Viver pela fé é ter a consciência de quem é digno de abrir o livro. Existe um que é digno. Viver pela fé é isso, que não está perdido. E liderar para mim é isso, é ter a capacidade de ver nas pessoas o seu potencial, quando elas ainda não manifestaram. É você olhar para aquilo e dizer assim, cara, isso aqui vai dar fruto. Aí todo mundo diz, né? Tem uma nuvem de testemunha que diz, mas esse cara aí é um perigo, mas ele vai dar fruto. Deus tem essa graça, irmãos, que o Senhor coloque esse coração na gente, porque isso é liderar com os olhos proféticos. Isso é liderar com os olhos proféticos. E eu ouso dizer para você que você não tem o direito de liderar quem você não ama. Você não tem o direito de liderar quem você não ama. Você não tem o direito de governar sobre aquilo que você não ama. Agora tem uma coisa, se você ama, Deus está pronto a te entregar e está pronto a transformar através da sua vida tudo aquilo que você ama. Porque tudo aquilo que você ama tem dedicação. Por quê? Porque o amor não se poupa, o amor poupa o outro. O amor poupa o outro, ele não se poupa. E eu preciso aprender isso, irmão, como Deus se move. Porque nesses dias a gente não pode ficar medindo palavras melindrosas, com medo de ofender, com medo de ferir as pessoas. As pessoas estão tão sem paciência. Jesus chegou no tanque de Betesda em João capítulo 5 e perguntou para o homem, queres ser curado? O que é que ele disse? Ninguém me leva na água. Eu não estou perguntando se você tem alguém por você. A gente precisa aprender que Deus não se relaciona com a nossa carência. Deus se relaciona com a nossa obediência. Você quer ser curado? Eu quero. Ele disse, eu não tenho ninguém que me leve na água. Eu não estou perguntando se você tem alguém que te ama, alguém que não te ama. Eu não estou perguntando se você é sozinho. Eu estou perguntando o que você quer. Nós estamos sempre transferindo. E ele disse, e quando eu chego na água, alguém chega na minha frente. Querido, Deus não tem pena de você. Ele sabe o que tem aí dentro. Foi Ele que pôs. Ele conhece você, conhece seu potencial. Então, eu acredito que o Senhor está apontando a gente para aquilo que é novo. E se prepare, o novo é assustador. O novo é assustador, gente.
Quando você vai mudar o corte do cabelo, você fica todo assustado, não fica? É claro que eu estou falando para quem tem cabelo, não é? Alguns cabelos já foram para a missão. Aleluia. Alguém disse assim para mim: pastor Luiz, seu cabelo está bonito. Eu disse: comprei. Deixa eu falar uma coisa. Eita glória, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai mudar alguma coisa na sua vida, você fica preocupado. Quando você tem que fazer uma cirurgia, você sempre fica preocupado, porque você sabe que vai mexer em algo que vai mexer na forma, vai mexer no jeito. Irmãos, não tenha medo daquilo que está por vir. Eu até diria para você profeticamente: tudo que você tiver construído para o Senhor, deixa uma janela aberta. Faça o que Noé fez na arca, abra uma janela para o futuro. Eu estou aqui dentro, mas meu lugar não é aqui. Eu estou vivendo esse momento agora, mas isso não é só isso. Tem uma janela aberta. A hora que essas águas baixarem, eu vou sair daqui. O meu maior trabalho não é construir a arca, é reconstruir o mundo. O meu maior trabalho não é construir a arca, é reconstruir o mundo. Essas águas vão baixar, eu vou sair daqui de dentro. Eu não estou lá ainda, mas já estou vendo. Eu já estou vendo. Abra uma janela para aquilo que você está fazendo e vivendo no Senhor. Daniel estava em Babilônia com a janela aberta para Jerusalém. Daniel estava em Babilônia. Aqui eles podem me ter como escravo, mas ali eu sou profeta. Então, pior do que não entender a realidade presente é não entender Deus presente na realidade. Deus está presente na realidade. Você não é isso. Você não é o que você está passando agora ou que está vivendo agora. Mas eu estou vivendo bem. Tem mais, não acomoda aí não. Não acomodem não. Não deixa as derrotas te pararem, nem as vitórias te acomodarem. Vai para cima. Tem mais. Janela aberta. Por isso que você vai ver na Bíblia todo profeta, o profético tem a ver com janelas. Daniel abriu uma janela. Lembra do rei Jeoás? Acho que é 2 Reis capítulo 14 ou 13. Quando ele vai procurar Eliseu, Eliseu disse: abre a janela, pega as flechas e lança. Ele foi lá, pegou três flechinhos. Eliseu ficou brabo. Eliseu disse: tá maluco? Só 3? Hoje você ia registrar tudo aqui, rapaz. Quem está desanimado não está na janela, está procurando uma porta para fugir. Não foge. Esse é o seu momento. Você está vivendo agora esse seu momento. Pegue a palavra que o pastor Juscelio não estava só fazendo oferta, irmãos. Pegue a palavra que o pastor Juscelio estava falando aqui. Segura ela. Esse é o momento de desafio. Aquilo que você pensa que é ruim é a pedagogia de Deus para a sua vida nesses dias. É a pedagogia de Deus para a sua vida nesses dias. Parece que acabou tudo, desanimou, descansou, o barco atracou. Não, vai para cima. Eu acredito em homens que vão abrir caminhos nos próximos dias. Homens e mulheres que vão abrir caminhos nos próximos dias. Talvez a palavra mais fundamental para nós nesses dias é resiliência. É resiliência. Então eu vou continuar trabalhando? Não, eu não estou dizendo para você continuar trabalhando. Eu estou dizendo para você continuar crendo. Porque se você está trabalhando sem fé também não adianta. Então é melhor você parar de fazer e voltar a ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo trabalhando para Deus. Então eu não estou dizendo para você tem que continuar fazendo. Eu estou dizendo que você tem que continuar crendo. Continuar crendo é o que vai estabelecer aquilo que você tem que fazer nos próximos dias. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Essa está tão vivo dentro de mim, José, que eu estou mais anotando coisa que eu não tenho que fazer mais. Coisa que eu não tenho que fazer mais.
Essa semana eu fui comer cachorro quente com os pastores. Saímos de noite, segunda-feira à noite, fomos comer cachorro quente. Ficamos até quase 1h da manhã comendo cachorro quente. Pastorzada toda, rimos, falamos mal dos outros. Foi muito legal. Foi muito divertido. Resenha, falamos do futebol e falamos, que legal. Que legal. Essa semana alguém já me ligou de novo. Pastor, que dia nós vamos de novo? Ninguém falou de teologia sistemática, de reforma. Ninguém falou da pós-tribulação, pré-tribulação. Nós só comemos cachorro quente. Comemos cachorro quente. Aleluia. E ficou aquela resenha, tu paga porque tu ganha mais. O outro, não, paga tu, rapaz. Tu pensa que eu não sei que tu prega as minhas mensagens. Aquela coisa. Coisa linda, irmão. Foi maravilhoso. Saímos do cachorro quente, fomos para a rua conversar e ficamos conversando até tarde. Vamos embora, gente, vamos embora, senão os vizinhos vão acordar e vão xingar os pastores aqui ainda. Às vezes o que te falta é só comer um cachorro quente. As coisas simples da vida que a gente não presta atenção. Abre essa janela, porque o que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos fazendo agora, deve apontar para o que há de vir. Deus está preparando você para um novo céu e uma nova. Para que novo céu e nova terra? Para quem nasceu de novo. Para que novo céu e nova terra? Para quem nasceu de novo. Por isso, esse é o objetivo de viver a igreja agora. Para quê, pastor? É como um protótipo para o novo mundo, para aquilo que está por vir. Céus e terra Deus fará. Eu acredito, irmãos, que Deus progride na sua revelação. Deus progride na sua revelação. Ele não mostra tudo de uma vez só. Você pensa que acabou, e aí a coisa vai aparecendo. Tem sempre uma instrução para entrar, tem sempre uma instrução para permanecer, e tem sempre uma instrução para avançar. A instrução para entrar às vezes não é a mesma para permanecer, e a instrução de permanecer não é a mesma para avançar. Por isso você precisa discernir qual instrução que você está, em que lugar você está. Você está entrando, está trabalhando para permanecer ou está trabalhando para avançar? Por isso Deus usou um homem para tirar o povo do Egito, mas usou outro para introduzi-los na promessa. Usou outros para introduzi-lo na promessa. Então entenda isso, irmãos, em que lugar você se encontra. Porque tem coisas que Deus vai remover. Deus progride na sua revelação, progride sim. Eu estou entrando, eu estou permanecendo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. O serviço pode te fazer entrar, mas só a pureza de coração é que te mantém lá. O que é limpo de mão e puro de coração. Quem é puro vai ver Deus. Não é quem trabalha para Deus. Limpo de mão eu subo, puro de coração eu permaneço. Lembra quando Deus mandou Moisés botar a mão no peito? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Quando Moisés tirou a mão, estava leprosa. Deus disse: põe a mão no peito. Ele tirou a mão, estava leprosa. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Então não tente impressionar a Deus com o serviço, porque Ele não diz: filho meu, me dá o teu serviço. Ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Ele diz: sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, querido, nós precisamos nos mover em fé. O que Deus vai fazer tem a ver com Ele, mas o meu desenvolvimento tem a ver comigo. O meu desenvolvimento tem a ver comigo. Eu preciso me preparar para isso. Quando a gente lê Gênesis 18, você vai ver a visitação de Abraão. Tem até um livro muito bom que eu indico para você, do Asher Strater, um judeu messiânico, que o nome do livro é Quem Almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão naquele dia?
Tinha 3. 2 foi para destruir Sodoma e 1 ficou com Abraão. Eu quero crer que é o filho da irmã Maria. Eu quero crer que é o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas. Toda vez que a Bíblia vem anunciar algo que está por vir, eu acredito que era ele que vinha. Eis que faço nova todas as coisas. Quando vai anunciar o filho de Manoá, Sansão, eles perguntam para ele: como é seu nome? Ele diz: maravilhoso. Eu quero crer que quem comeu com Abraão aquele dia foi o meu Jesus. Deixa eu dar uma forçada aqui na teologia. Eu quero crer que foi Abraão, sentou com Jesus, os 2 foram lá para destruir Sodoma e Jesus ficou ali. Eu acredito assim, eu acredito. Tomara que, como diz o meu irmão, tomara que cesse. Meu Deus. E aquele dia, ele veio falar 2 coisas. Ele veio dizer que algo que estava terminando, Sodoma, e algo que estava nascendo, Isaac. Ele diz: eu vim anunciar algo que está terminando e algo que vai nascer. Então, esse comportamento que nós estamos tendo para aquilo que vai nascer é tão extraordinário que a gente ri, e para aquilo que está sendo destruído a gente intercede. Esse é o comportamento de todo homem de Deus que se preza em Deus. Aquilo que Deus está removendo, eu não deveria fazer festa, eu deveria interceder. Deus até repreendeu Samuel: até quando você vai chorar por Saul, tendo eu rejeitado? Tem coisas que o Senhor já rejeitou, Ele só não removeu ainda, irmãos. Mas o Senhor já rejeitou. Um amigo nosso, um escocês chamado Martin Scott, um profeta de Deus, um escocês, um amigo, ele diz que Deus dá as coisas terminadas antes delas serem removidas. Saul ficou só 7 dias na presença de Deus, e depois dos 7 dias Deus o rejeitou por desobediência. Mas ele ainda ficou no trono 39 anos. Porque quando Deus remove, Ele não remove o título, Ele remove a unção. Ele não remove o cargo, Ele remove a unção. Por isso você está vendo muitas coisas que ainda estão funcionando, mas não tem mais a unção de Deus. Isso é tão forte, irmãos. E tem muita coisa. Por que Deus não remove logo? Por que Deus não tirou Saul logo? Porque Davi ainda não tinha nascido. Deus está preparando muitas coisas para assumir aquilo que Ele está removendo. A minha pergunta é: de que lado você está? No lado que está sendo removido, ou no lado que está sendo preparado para assumir aquilo que está sendo removido? De que lado eu me encontro? De que lado eu me encontro? Aquele dia, quem veio almoçar com Abraão veio dizer: daqui 1 ano você vai ter um filho, eu vou vir aqui e você vai ter um filho. E apontou para Sodoma: aquilo lá nós vamos destruir, e isso aqui nós vamos levantar. Deixa eu te falar uma coisa: não invista em lugares que Deus está removendo. Toma cuidado. Não vá construir as suas tendas para lugares que Deus está removendo. Cuidado com as suas alianças em lugares que Deus está removendo. Cuidado com os seus fundamentos em lugares que Deus está removendo. Eu preciso cuidar disso. Termina Sodoma e nasce Isaac, porque aquilo que não dá continuidade ao propósito eterno de Deus não permanecerá. O Senhor dá uma ordem:
E Saul não faz. Depois você lê 1 Samuel capítulo 15, eu estou passando rápido aqui para a gente ganhar tempo. E Saul continuou rei por 39 anos. Vale a pena continuar sendo rei, sendo pastor sem autoridade, irmão? Vale a pena, irmão, continuar presidindo uma igreja sem autoridade? Vale a pena se segurar num lugar sem autoridade? Solta tudo, irmão. Solta tudo, vai para o deserto. Vai buscar o Senhor. Para tudo e diz: Senhor, crie em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Rapaz, eu passo um dia, 2 sem chorar, já me dá uma angústia. Passo um dia ou 2 sem sentir aquele chu. Às vezes eu subo no altar para pregar e eu não sinto nada. O povo se acaba e eu não estou sentindo nada. Eu já vou para casa preocupado. O que está acontecendo, meu Deus? Por que eu não tive revelação hoje? Por que eu não profetizei hoje? Por que hoje não foi curado ninguém? Eu já fico preocupado. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Porque eu não quero ficar de um lado de coisas que Deus está removendo. Eu quero ficar do lado, Eduardo, daquilo que Deus está levantando. Deus está levantando, eu quero ficar desse lado. E quem Deus está levantando, está matando leão e urso escondido. Não tem nenhuma câmera ligada, mas ele já está lá matando leão e urso. Ninguém está vendo, mas ele está lá. Não tem plateia, mas ele está lá. Ninguém viu. Mas esse menino, não, eu já matei leão e urso, o senhor que não viu. Já fiz um monte de coisa, o senhor que não viu, que não aparece. Mas eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Irmão, Samuel, imagina, depois você lê. Esses dias eu li 1 Samuel capítulo 15, do versículo 1 ao 3, 4, com os olhos proféticos assim. Me deu um desespero. Eu comecei a chorar. Por quê? Irmão, você olha para Saul. Samuel passou a noite chorando por Saul. Por quê? Porque aquilo que não dá certo é motivo de tristeza para o profético. Porque foi profetizado, foi dito, Lulu. Imagina, você profetiza para uma pessoa, diz: assim diz o Senhor, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Samuel ungiu Saul. Ele não só ungiu Saul, ele discipulou Saul. Samuel não discipulou Davi. Eu creio que quem discipulou Davi foi mais Natã. Mas Samuel não só ungiu, ele discipulou, ele acompanhou de perto. Agora Deus diz para Samuel o que? Eu rejeitei ele. O que é que Samuel está pensando? Eu falhei. O profético falhou. Irmão, o profético não tem prazer naquilo que está sendo removido. O profético se angustia quando ele vê um homem, uma igreja parando na fé, quando ele vê alguém soltando o cajado. O profético, ele entra de pavor, querido, porque o profético tem esperança nas pessoas. O profético vê coisas que ninguém viu. Ele acredita no futuro, ele se ri do futuro, porque ele sabe como vai terminar. Então para Samuel isso foi muito terrível, porque o profético quer ver se cumprindo aquilo que foi dito. E quando ele percebe que muitas coisas foram construídas sobre o orgulho, que não tem Cristo, que precisa ser removido, então se prepare, Deus está aprontando algo para assumir aquilo que está sendo removido. Eu não estou trazendo essa palavra para você pensar: será que, pastor, que eu estou sendo removido? Não. Se você está em angústia e preocupado, certamente você não está. As coisas que estão sendo removidas, as pessoas que estão sendo removidas não estão nem aí para Deus. Se isso te angustia, quando alguém para na sua frente e diz assim: ó, pastor, estou preocupado, por quê? Porque eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu diz: vai dormir, não pecou não. Como é que o senhor sabe? Eu disse: não, você não estava apavorado. Se você está apavorado, é porque você não fez. Porque tem temor de Deus em você. É porque você ama o céu, você ama Jesus. Se te causa temor, ah, meu Deus,
Você nunca vai amar completamente sem temer corretamente. E nunca vai temer corretamente sem amar completamente. Por isso que amor e temor caminham juntos. Alguém que ama é alguém que teme. Alguém que teme é alguém que ama. Então fique tranquilo, nada vai ficar desocupado. O dilúvio não caiu enquanto a arca não estava pronta. Os filhos de Eli não morreram enquanto Samuel não estava pronto para ouvir a Deus. Saul não morreu até que Davi estivesse pronto. Então, você pensa que Deus perdeu o controle? Ele não perdeu o controle de nada, fica tranquilo. Deus só está esperando o momento. Amém? A obra de Deus não é você que tira e põe, quem faz isso é Deus. É eu que mato e é eu que faço viver. Ninguém escapa das minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Essa palavra é para nós, pastores. Eu não sou louco de pregar isso no culto de domingo. Não, eu sou sim, mas essa palavra é para nós. É para mim examinar, Senhor, examina, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque para onde eu me irei do teu Espírito? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer às profundezas, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama nas trevas, nem as trevas para ti são escuras demais, porque as trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Tu me informaste no ventre da minha mãe, quando meus ossos ainda eram informes. Tu me conheces. Então a nossa oração é: Senhor, examina-me. Ele não removerá até que tenha preparado o novo para assumir o que foi removido. Tá, e aí, pastor? Eu tenho um recado de Deus para você. Não fixe os olhos naquilo que Deus está removendo. Fixe os seus olhos naquilo que Ele está levantando. Tenha fé e tenha esperança na igreja. Fixe todo o seu sentimento, seu pensamento naquilo que Deus está levantando. Eu estou com muita esperança na igreja. Irmão, eu estou com muita esperança na noiva. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com muita esperança. Deus está desabilitando algumas formas. E quer saber de uma coisa? Você sempre vai ser estranho no meio de uma ordem desabilitada. Quando você anda no meio de coisas que estão desabilitadas, você vai ser um estranho ali no meio, cara. Você vai ser estranho. Porque você você está ali para servir, para profetizar, mas quando cumpre o tempo da palavra, irmãos, depois você lê Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sendo César imperador, Pôncio Pilatos governador, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Itureia, Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Ou seja, a palavra passou por cima de todas as autoridades presentes naquela geração, e foi para um cara esquisito lá no deserto, que vivia totalmente fora daquele sistema religioso, totalmente fora, desqualificado para a época, e a palavra do Senhor veio para ele. E a Bíblia é clara em declarar que tinha um imperador, que tinha um governador, que tinha prefeito, que tinha todas as autoridades presentes, mas a palavra veio para quem? Para um profeta. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus desabilitará uma forma de uma fórmula para cumprir a sua palavra. Ele vai desabilitar as formas. O batismo de João Batista fazia o que? Desabilitava a fórmula de sacrifício no templo. Quando João Batista batizava, ele está dizendo: não é mais assim, você não mata mais boi lá, é aqui agora, com água. Quando Davi traz a arca para Jerusalém e não coloca a arca
no tabernáculo, porque o tabernáculo ainda existia em Gerizim, ele faz uma tenda, ele está desabilitando aquele modelo, está dizendo, aquele modelo não é mais. Você pode imaginar o que Davi deve ter passado? As pessoas dizem, não, Davi, é assim que se faz. Davi diz assim, não é mais. Deus quer assim agora. Aí você lê em Oséias, Deus dizendo, eu levantarei a tenda de Davi que está caída. Deus não está falando do tabernáculo, Deus não está falando da arca, não está falando do jardim, do templo de Salomão. Ele está dizendo, eu quero aquela tenda de volta, de alguém que entendeu o que eu queria, de alguém que eu não precisei falar, aquele homem segundo o meu coração, que fez uma tenda, botou cantores ao redor da arca, e por 40 anos eles me adoraram, de 3 e 6 horas, turnos e turnos. Ninguém matava mais boi, ninguém derramava mais sangue. Ele estava apontando para algo que estava por vir. Meu Deus, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus recebe sacrifício humano? Não, mas Abraão está apontando para aquilo que Deus ia fazer com Jesus. Homens e mulheres proféticos, eles andam na frente, eles nascem de 7 meses, eles andam na frente, eles veem primeiro. Eles estão, o que está acontecendo agora cabe na sua cabeça. Abraão deve ter pensado, como que eu vou matar meu filho se Deus, como é que eu vou matar meu filho se Deus não recebe sacrifício humano? E agora Deus diz, mata teu filho, teu único filho. Abraão não hesitou, quando ele foi matar, Deus disse, eis, não é mais, esquece, eu só queria ver se você ia comigo até o fim. E aí agora Jesus está lá em Jerusalém, ensinando, em João capítulo 9, Jesus está ensinando. E aí os fariseus dizem, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam visto o que Abraão viu. Abraão viu o meu dia e glorificou. Ou seja, Abraão se moveu por aquilo que ele viu, não por aquilo que a época exigia. Ele viu o meu dia, ele viu o cordeiro. Abraão pré-anunciou com a morte de Isaac o que Jesus viveria na cruz. Por isso que Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Abraão andou na frente. Aleluia, o pai da fé. É o pai da fé, por quê? Porque a fé anda na frente. A fé não está presa a uma realidade presente. A fé não está presa numa realidade presente. Por isso que eu tenho fé no meu Brasil. Ó pátria ungida, abençoada, eu tenho fé no meu Brasil, porque eu estou vendo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem olhos proféticos, e você é um pastor presidente de uma igreja, de um ministério, você não põe as pessoas a trabalhar para você. Como assim, pastor? Você empodera essas pessoas, porque você não está gerando filhos, você está gerando os próximos pais. Olha que lindo. Davi tinha acabado de ser ungido rei. Acabado. Aí ele vai tocar harpa para Saul. Os demônios de Saul fogem. Aí Saul manda recado para Jessé: manda teu filho para me servir. Só o que Saul não sabia é que Davi já tinha sido ungido rei. E você não pode pegar aquilo que Deus consagrou para o mundo só para a sua casa. Você não pode colocar a trabalhar para você aquilo que Deus consagrou para a terra. Você é um patrimônio do corpo de Cristo. É por isso que nós enviamos pastor para plantar a igreja e começamos tudo de novo. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Já está saindo igreja daqui, já está indo para Jundiaí, tem outra que já está nascendo, já tem Itupeva, já tem a outra. Por quê? Porque nós não criamos filhos para nós. Nós não estamos criando os filhos, nós estamos criando os próximos pais. Amém? Você não pode pegar aquilo que Deus ungiu para o mundo e colocar debaixo da sua mesa.
porque filhos não comem debaixo da mesa de ninguém. Filhos comem, quem come debaixo da mesa é cachorrinho. Filhos comem à mesa, aleluia. Filhos são enviados, empoderados, abençoados. Eu ouso a dizer aqui neste púlpito, eu fiz 58 anos faz 20 e poucos dias. Na minha velhice, na minha tenra velhice, eu vou viver com a oferta dos filhos. E os filhos vão viver com a oferta dos filhos deles também. Porque nós não estamos criando filhos, nós estamos promovendo os próximos pais dessa geração. Aleluia, aleluia. Então você escolhe na sua casa, você vai ficar com aquilo que está sendo removido ou com aquilo que está nascendo? Aquilo que está nascendo você vai ter que devolver para o Senhor. Não me olhe assim. Dá um aleluia. Dá um é verdade, Jesus. Quando você usa para você o que tem chamado para o corpo, sabe o que eu aprendi, irmãos? Que na casa de Saul, Davi não escreveu salmos. Porque no lugar de prisão os filhos não fluem. Os filhos fluem quando eles são empoderados. Os filhos fluem quando eles são encorajados, quando eles são enviados. Na casa de Saul, Davi não escreveu salmos. Ele escreveu mais salmos quando ele estava sendo perseguido por Saul. Então se prepara, na tua casa está nascendo algo novo. Aleluia, 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 aleluia. Você é um pastor, querido, uma pastora. Você não é um pastor porque o povo pediu. Você é um pastor porque Deus te ungiu. Saul fazia a vontade do povo. Sabe por quê? Porque Saul era a escolha do povo. O povo disse: dai-nos um rei. Nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Por isso que Saul fazia tudo que o povo queria, porque ele era o extrato de como o povo estava, querendo alguém para guerrear suas guerras. Mas Deus levantou Davi. Davi era o cara que tirava a roupa, tirava a espada, tirava a coroa, pegava a harpa. E as pessoas diziam: ele está maluco? Eles falam o que vocês quiserem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muito mais louco eu vou ficar na presença de Deus. Eu fui ungido para Deus, não para suprir a necessidade de um povo carente. Nós somos chamados não para investir na carência das pessoas, mas para libertá-las da sua carência e desenvolver a vida de Deus na vida delas. Deus não investe na carência, irmãos. Carência Deus derruba. Deus não investe na carência. Deus não vai se relacionar com a sua carência. Então deixa eu te falar uma coisa. Levanta-te e resplandece, porque lá vem a tua luz. Se é o povo que te elege, você trabalha para o povo. Então Deus mostra a tua escolha. Se prepare, porque nos próximos dias eu estou profetizando. Anota. Você vai ver Deus levantando as suas escolhas. As escolhas de Deus não são produtos da mídia. Elas vão para a mídia e vão fazer a diferença, mas não são produtos da mídia. As escolhas de Deus, imagina, quando Samuel chega na casa de Jessé. Jessé vê o irmão mais velho de Davi. Ele perguntou:
ele pensou, deve ser ele, porque ele é alto, bonito, guerreiro, exatamente como Saul era. Alto, que sobressaía do resto do povo, do pescoço para cima, bonito e de guerra. Samuel pensou, deve ser ele. Deixa eu te falar, o que Deus está levantando não tem nada a ver com o que você já viu, nada parecido, nada igual com o que você já viu. Aí entra aquele guri, Piá, com estilingue de conga. Alguém já usou conga aqui, irmão? A gente ia para a escola de conga, lembra da conga? O sol batia naquela borracha branca em cima, pelava o dedo da gente, não era? Aí chega aquele guri de calça curta, de regata. Pai, o senhor mandou me chamar? O pai disse, mandei, meu filho. Samuel olha e Deus diz, Samuel, ele, esse guri, esse piá, esse ranhento aí, esse piolhento, é ele. Samuel não podia crer. É ele mesmo, senhor. É ele, Samuel. Mas senhor, ele não tem cara de rei, mas ele é rei. Ele não tem cara de pastor presidente, mas ele é. Ele não tem roupa de pastor presidente, mas ele é. Ele não tem nem carro de pastor presidente, mas ele é. Mas senhor, eu nunca vi, mas eu vejo. Eu vejo ele me adorando lá, rapaz, sozinho, não tem plateia, não tem oferta, não tem instrumento, nada. Ele me adora numa harpa que ele mesmo que fez. Se prepare, irmãos. Aí Davi começa a governar. E diferente de Saul, a primeira coisa que ele faz é: vamos buscar a arca do Senhor, porque eu não me atrevo a governar sem a presença do meu Deus. E o que é que eu aprendo aqui? Eu termino aqui. O que é que Davi me ensina aqui? Que o sacerdócio é muito mais importante do que o reino. Pastor Juscelio falou do sacerdócio aqui hoje. Muita gente falando de sacerdócio, que o homem é o sacerdote. Todos somos sacerdócios. Sacerdócio é mais importante do que o reino. Então deixa eu te falar uma coisa, não se choque comigo, por favor. Não é um presidente que trará a cura para essa nação. É um sacerdócio de todos os santos. Um sacerdócio real trará uma nação santificada e um presidente abençoado. Você está me entendendo? Você está esperando que um presidente resolva o problema da igreja? Não, irmãos, é um sacerdócio real, de homens que entendem o seu propósito, o seu trabalho, que eles não estão presos em quatro paredes. Um sacerdócio com as mãos estendidas e orando. Deus vai colocar um presidente segundo o seu coração. Porque não é um rei que gera um sacerdócio, é um sacerdócio que gera um rei. O problema de Deus com os homens sempre foi o sacerdócio. Você leva o livro de Malaquias, você vai ver no capítulo 1 de Malaquias, Deus trazendo juízo sobre o sacerdócio. No capítulo 2 de Malaquias, Deus trazendo juízo sobre os levitas. No capítulo 3 de Malaquias, Deus trazendo juízo sobre o povo. E depois que Deus conserta tudo, Ele diz: agora trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deus vem consertando. Deus não começa a tratar do povo sem primeiro tratar do sacerdócio. Amém? Amém? Quando Ana vai pedir um filho para Deus, ela vai num lugar com um sacerdote desviado, com 2 filhos desviados. Ana pede um filho, chora, geme, pede um filho. Mas ela percebeu que o lugar que ela foi pedir o filho estava mais estéril do que ela. Então ela diz: Senhor, se tu me der um filho, eu te dou um sacerdote.
Vamos se ajudar aqui. O Senhor me ajuda e eu te ajudo. É como se Deus dissesse: Ana, você acha que você tem problema, que não tem filho? Problema tenho eu, que não tenho sacerdote. Então eu vou fazer o seguinte: eu resolvo o seu problema e você me devolve o menino e a gente põe ele no ministério. O problema de Ana não era de Ana, era de Siló. Sabe qual é as orações que Deus responde? É aquelas que têm responsabilidades coletivas. A oração que Deus responde é aquela que não pensa só em si. O amor não se poupa, ele poupa o outro. A oração que Deus responde é aquela que diz: eu não quero só para mim, se o Senhor me der, eu te devolvo. Você recebe essa palavra? O nosso problema não é porque não temos um rei, é porque nos falta um sacerdócio. Nos falta um sacerdócio. Cada nação tem o rei que merece. Mas se você cura o sacerdócio, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fica de pé comigo, querido, por favor. Você recebe essa palavra, meu irmão? Eu estou muito entusiasmado nos próximos dias. Eu quero que o Senhor restaure o meu sacerdócio, sempre, todas as manhãs. Eu quero que o Senhor restaure o meu sacerdócio. Senhor, estou fazendo a coisa certa, estou descansando no Senhor, estou vencendo as tempestades que eu estou descansando sobre elas. Eu quero isso, Senhor. Olha, alguém me falou esses dias e disse assim para mim: Pastor Luiz, como é difícil ser leal nesse tempo. Eu disse para ele: meu irmão, esse é o melhor tempo para ser leal, porque tem pouca concorrência. O melhor tempo para ser fiel é agora, para ser honesto é agora. Irmão, faz um pouquinho de coisa boa, só melhora um pouquinho. Bota aí 30% aí na sua escala, no seu índice. Melhora uns 30% para você ver, você vai arrebentar. Porque as pessoas estão perdendo a fé nas pessoas. As pessoas não acreditam mais em pessoas. Mas eu sonho com um tempo que nós vamos fazer negócios num aperto de mão. Eu sonho com um tempo que nós não vamos ter que gravar as conversas, porque quem fala a verdade não precisa lembrar do que foi dito. Eu sonho com um tempo que nós vamos amar mais a verdade do que as pessoas. Porque se eu amo as pessoas, mas eu não amo a verdade, eu posso corromper as pessoas com a minha verdade e não com a verdade de Deus. Eu quero orar pela gente, irmãos. Nós somos pastores, nós temos uma tarefa árdua nos próximos anos: restaurar o sacerdócio da casa de Davi. O cetro não se apartará, o Senhor disse. Fique de pé comigo, agora vem aqui para frente, vamos orar. Eu termino aqui. Um dia Deus chamou Abraão, e a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Abraão chamou Ló e disse: olha, escolhe, se você escolher para um lugar, eu vou para o outro. Abraão deixou Ló escolher, porque Abraão tinha uma palavra. Ele não precisou escolher, porque ele já tinha uma palavra. Ló subiu, viu as campinas de Zoar, e ele disse: uau, as campinas de Zoar. E a Bíblia diz que ele escolheu as campinas de Zoar, que eram parecidas com o jardim de Deus. Depois você lê Gênesis capítulo 13. Eram parecidas, mas não era o jardim de Deus. E a Bíblia diz que ele foi para as campinas de Zoar e foi estendendo as suas tendas até Sodoma.
Ou seja, ele começou a crescer para um lugar que Deus ia derrubar. Ele escolheu pelos seus olhos, ele escolheu por ganância, e ele não se deu conta que ele estava edificando uma casa, num lugar, num território, numa geografia que Deus ia remover. Minha oração por nós, queridos, é que a gente meça tudo que a gente for fazer em Deus, por melhor e mais bonito que seja, por mais parecido que seja com aquilo que Deus faz. Minha oração é que a gente não seja engoldado. Acho que é 1 Coríntios capítulo 11, que diz, Paulo diz assim: eu temo que, assim como a serpente que enganou a Eva, também engane muitos de nós. 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Quisera eu que me suportasse um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque com zelo de Deus que eu tenho por vós, vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí ele diz, verso 2: mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza que é devida a Cristo. Simplicidade e pureza. Quando nós saímos da simplicidade e da pureza, nós também nos tornamos presa fácil para a serpente. Paulo dizendo: eu quero apresentar vocês como uma noiva pura, ao único marido, que é Cristo. Mas eu temo para que o diabo não engane a gente aqui, ó. Não engane a gente. Então, irmãos, o problema não é o comportamento, é a doutrina. Porque uma pessoa com comportamento errado, mas uma doutrina certa, ela pode mudar. Mas uma pessoa com comportamento certo e uma doutrina errada é muito perigoso. Então a minha oração é que a gente ore como pastores para que a gente nunca caia nesse laço. Nesse laço. As coisas estão muito fáceis. Todo mundo tem acesso a tudo. Eu contei para você hoje que eu estava numa mesa onde as pessoas falavam de milhões. Eu tenho sentado em muitas mesas e eu percebo que muitas pessoas são tão pobres que elas só têm dinheiro. Só dinheiro que elas têm. Mas elas precisam de Cristo. E não feche a porta para essas pessoas. E nem olhe para elas como cifras. São gente, casais, amigos, pessoas, pais, mães, filhos, avós, que ali estão e precisam da igreja. A igreja precisa entrar na simplicidade e na pureza. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. É impossível alguém aprender com Cristo e se tornar soberbo e prepotente. É impossível. Minha oração é que a gente acerte. Vamos dar as mãos, gente. Vamos fazer uma corrente de oração aqui. Essa é a minha oração, irmãos. Eu sou pastor de um ministério. Eu já perdi muitos amigos no ministério. E muitos deles não foi por imoralidade, foi por ganância. Muitos deles não foi por imoralidade. Efésios 5:3. Que não haja entre vós conversações de imoralidade, nem de ganância, nem de torpeza, nem de ambição, porque dessas coisas não é convém aos santos. A prostituição financeira, ela é tão letal quanto a prostituição sexual. A prostituição financeira, ela é letal, irmãos. Que Deus nos guarde de mamão. Que Deus nos guarde desse demônio chamado ganância e ambição. Amém, queridos? Pai, guarda nossa mente, guarda os nossos ouvidos, guarda a nossa vida. Esconde-nos debaixo da tua potente mão, Senhor. Esconde-nos no teu coração, Senhor. Não nos permita ter aquilo que o Senhor não deseja. Não nos permita fixar os olhos naquilo que o Senhor não quer nos dar. Não permita a gente buscar aquilo que o Senhor não tem para nós. Mas aquilo que o Senhor tem, nós queremos tudo, Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós, tudo que está guardado nas regiões celestiais, nós queremos, Senhor.
toda fartura de dons, toda fartura de ministérios, toda fartura nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que haja um equilíbrio sobrenatural, uma devoção sobrenatural, que a gente dê ênfase àquilo que a Bíblia está dando ênfase, que a gente seja intenso naquilo que a Bíblia traz intensidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.